Ok, pessoal? Então vamos para a matéria nova. Vamos falar sobre vetores e matrizes nessas últimas aulas, tudo bem? Estruturas de dados homogêneas. Então, vamos para o quadro, vamos entender o que é essa estrutura aí. Primeiro, explicando para você, vetor é como se fosse, você pode pensar como se fosse uma variável para você trabalhar com vários valores diferentes do mesmo tipo, tá? Diferentes do mesmo tipo. Então, por exemplo, eu quero guardar o número 1, 2, o 3, o 4 dentro de uma mesma variável. Então eu vou trabalhar com um vetor. O vetor ele consegue fazer isso. Ele abriga vários valores, desde que sejam do mesmo tipo, em uma única variável. Então quando você precisar disso no seu código, você vai usar um vetor ou uma matriz. Tudo bem? Olha só, são estruturas de dados homogêneas. Por isso que eu disse, tem que ser do mesmo tipo. Tá? Então tem que ser, por exemplo, só número. Ok, ou então só nomes. Vão ser um vetor de dados homogêneos somente de variáveis, de conteúdos do tipo string, do tipo alfanumérico, tipo texto, que nos permitem trabalhar com várias informações em uma mesma variável. Então tá aí, ó. As informações armazenadas em um vetor devem obrigatoriamente ser do mesmo tipo. Então, se é texto, todas tipo texto. Se é numérico, todas numéricas. Ainda inteiro ou então double, né? Tem essa diferença também aí. Razão pela qual os vetores são chamados de estruturas de dados homogêneas. Está aqui em cima, eu já sinalizei para você, ou matriz de uma dimensão, porque ele vai trabalhar com uma linha somente, variando as colunas, como você pode observar aqui nesse slide, tá vendo? Declaração. Então, como é que eu declaro no meu código, dentro do C# um vetor? Declarar um vetor de valores reais, ou seja, de valores do tipo double, com números fracionários, para armazenar 10 notas referentes a 10 alunos. Então aqui, ao invés de usar o double, eu estou usando o float aqui embaixo, tá vendo? Ó, float, certo? Representação gráfica. Então, como é que você deve pensar, Se você fizer esse desenho em um papel de um vetor para guardar 10 notas de um aluno, vai ficar mais ou menos do jeito que está aqui, ó, tá? Então é como se você pensasse em 10 posições, ou seja, 10 quadradinhos que eu tenho aqui, ó, para guardar em cada espaço, ou seja, em cada quadradinho, uma nota diferente, certo? De 10 alunos. E uma outra informação importante é os números que estão aqui embaixo. Ó. Ele sempre começa do zero. Então, por exemplo, eu tenho um vetor de 10 posições. Qual vai ser a primeira posição? 0. A última, 9. Se ele começou do zero, ele não pode ir até 10, senão estoura. Tá? Dá um erro lá de out of bounds. Tá? Então ele não consegue. Não existe a posição 10. Vai de 0 até 9. Criei um vetor de 20, vai de 0 a 19 e assim por diante. E aí, cada índice do meu vetor eu tenho conteúdo. Então, qual é o nome do meu vetor aqui? Ó? Nome, notas. Está vendo aqui embaixo? Ó, notas. Está aqui. Ó. Certo? E quais são os elementos? 95, 78, 63, ou seja, o conteúdo. Tá? Agora, como é que eu faço assim? Eu quero saber o conteúdo do índice 8. Então, eu venho aqui no meu vetor notas, vou lá no meu índice 8 e o conteúdo dele, que é o que está dentro, é o 70. Pode passar para o próximo. Atribuição. No caso dos vetores, além do nome do vetor, deve-se necessariamente informar o índice no qual a informação será armazenada, tá? Que é o índice que eu estava falando para você ali. Então, como é que eu faço? Como é que eu fiz para colocar esse valor aqui, ó, 1522, dentro da posição 2 do vetor com o nome de vet? Então, tá aqui para você na linha de comando. Ó. Primeiro, eu declarei um vetor do tipo float, do nome vet, tá? Com 5 posições, de 0 até 4. E aí, ó, coloquei aqui, ó, entre colchetes, eu coloco um número inteiro. Sempre aqui a regra é um número inteiro para o índice, tá? Aqui você não pode colocar, por exemplo, 1,1. Tem que ser inteiro. Coloquei o 2, quer dizer, nessa posição 2 aqui, ó. Qual é o valor que eu estou colocando ali? 1522. Então, ele fez exatamente o que está exemplificado aqui em cima nesse vetor, tá? Pode ir para o próximo. Leitura e impressão. Olha só, exemplo, estrutura de repetição para se realizar a leitura. Então, como é que eu devo ler um vetor? Ou seja, eu quero colocar valores não só na posição 2 daquele meu vetor. Eu quero colocar um valor em cada posição, ou seja, preencher todo o conteúdo. Então, em cada espaço, em cada índice, eu quero colocar um vetor. Qual a melhor maneira para se fazer isso? Usar uma estrutura de laço de repetição. Por isso que nós vimos o comando for, while e do while antes de entrar aqui nos vetores, porque a gente ia precisar desse conteúdo para trabalhar com vetores. Então aqui tem um exemplo da declaração de um vetor de 10 elementos, ó, tá aqui, ó.
tá? Uma variável para controlar o índice, que tem que ser inteiro, ó, olha aqui, ó, tá? Começando do zero, porque o vetor começa do zero. E se o vetor começa do zero e tem 10, então o for está aqui, ó, de 0 até 9. Certo? E aí eu vou colocando no meu vetor, qual é o nome do meu vetor? Números, aqui ó, números. Sempre entre colchetes eu vou utilizar o i, porque o i no caso ele vai variar de 0 até 9. E em cada posição, ou seja, em cada vez que ele repete o laço, ele vai incrementar o i. Então o i vai para 1, depois o i vem para 2, depois vem para 3. Então em cada índice eu estou colocando o que está chegando para mim na tela, através do comando readline que eu tenho aqui, ó. Vamos ver como é que fica lá? Corta para o Note aqui para mim, por favor. E vamos fazer um exemplo aí. Eu vou criar um vetor aqui para você, tá? Int, inteiro mesmo. Vou abrir aqui, vou chamar de vet. Vou colocar aqui new, int, e vou colocar que ele tem 10 posições. Declarei meu vetor, tá? Agora eu vou limpar tudo que está aqui mesmo, que eu vou fazer outra estrutura. Vou deixar só o fim do programa lá embaixo. Aí, vou deixar só o fim do programa. Então minha classe ficou zerada, tá vendo? Declarei só ali o vetor. Então vamos colocar aqui a variável i, começando do zero, e vamos para o nosso for para ler o vetor. Vou aumentar um pouquinho mais aqui para você ver, ó. Então, for o i começando de 0 até o i menor ou igual a 9, para ele ler as 10 posições, né? Vai de 0 a 9. E aqui a incrementação, que você já sabe que é o i mais. Abre e fecha chaves, porque eu vou ter duas linhas aqui dentro. E aí eu posso colar o que estava no slide, né? Vou falar para o cara digitar aqui, ó. Então tem um console.writeLine, né? E aqui tem um read. Então o que tem aqui nesse console? Vamos copiar exatamente o que eu tinha colocado no slide lá. Valor, né? É o que está lá, né? Então vou colocar aqui valor. Quero que ele digite na frente, então vou tirar aqui o line, vou deixar só write. E aqui eu vou armazenar no índice do vetor. Então como eu chamo meu vetor? Ó, vet. Vou copiar aqui o nome dele, vet. Dentro do conchetes eu vou colocar a variável de controle, que é o i, que no caso na primeira vez vale 0, depois ela é incrementada aqui, ó, né, de 1 em 1, então vem para 1, 2, 3, como eu já havia falado. E aqui eu vou ler console.readline, readline, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Vai dar erro, por quê? Porque o que chega aqui é texto e o que está aqui o vetor ele é inteiro, então tem que converter. Então vou colocar aqui int, ó, int.parse, abre parênteses aqui, vai no final, ó, antes do ponto e vírgula e fecha parênteses lá. Beleza? Então mostrei aqui o que? Estou colocando a parte de entrada do meu vetor, tá? Vou trabalhar nesse exemplo só com a parte de entrada. Então olha só, vou dar um Ctrl F5 aqui e você vai vir aqui comigo, ó. Valor, tá vendo? Vai pedir 10 valores, ó. Olha lá, tá? E vai guardar cada valor em uma posição. Beleza? Vamos para o slide lá de novo, olha só. Só revendo, certo? Só revendo, olha só. Todas as características aplicadas aos vetores se aplicam às matrizes, certo? E relembrando ali embaixo, não são tipos pré-definidos. Exemplo, como são os tipos básicos int, float, bool e string. Tudo bem? Então, vetores, nós podemos parar por aí. Vamos então para a próxima videoaula, né, na sequência, para falar um pouquinho para vocês sobre matrizes. Até lá.